A gente viveu de tudo um pouco. Nós fizemos viagens juntas, porque a gente praticava o mesmo esporte. Quando eu passei no vestibular, quando ela passou no vestibular, porque foram momentos diferentes. Dividimos experiências como primeiro namorado, primeira frustração, as dificuldades que a gente vivenciava, ela por ser cega total e eu baixa visão, as dificuldades que a gente tinha. Tem uma cena muito engraçada, a gente ia fazer compras juntas, então eu na frente e a gente nas lojas olhando tudo que queria e tudo e tal. E uma das vezes eu confundi uma manequim com uma pessoa. Na verdade foi o contrário, né? Eu achei que era um manequim e era uma pessoa. Então a gente riu muito porque, tipo, sendo cega total, talvez eu não faria essa confusão. Porque a gente achou a roupa, eu achei a roupa interessante, mas estava numa pessoa e não num manequim como eu visualizei, entendeu? Aí a gente riu muito, pedi desculpa pra moça porque eu cheguei a pegar na roupa dela, né? Como a gente fazia, porque aí eu via e mostrava pra ela, falava assim, olha pra você ver a roupa. E de repente era uma pessoa e não um manequim como eu achava que fosse. Então, foram muitas coisas que nós vivemos juntas. Muitas coisas, né? São ainda. Uns 20 e poucos anos. E como que vocês se conheceram? Eu já morava aqui quando ela veio pra cá. Aí daí eu conheci aqui no Instituto. Nós fomos crescendo juntas, né? Dividindo alegrias, dividindo tristezas, as conquistas. A gente teve a sorte de, por exemplo, quando uma está no momento bom, a outra está no ruim, uma dá força para a outra. E assim também eram com as outras meninas que dividiam os espaços com a gente, né? Porque nós éramos um grupo bem grande de meninas. Então, umas foram se identificando mais com as outras, né? E a gente foi se moldando uma a maneira de viver da outra e isso exteriorizou, né? Eu saí primeiro, ela permaneceu aqui, mas nós não perdemos o vínculo. De repente ela também saiu e a gente viveu momentos diferentes na vida, né? Cada uma foi fazer uma coisa, mas no todo a gente nunca perdeu o contato total. E hoje, assim, a gente mora próximas, né? Então, isso facilita muito. A gente vive quase que nos mesmos lugares, frequentando os mesmos lugares, com as mesmas amizades e vai só afunilando mais. Luana é amiga, ela é confiança, ela é tranquilidade, ela é positiva, ela é uma pessoa que cresceu, que amadureceu, que conquistou tudo que ela quis, né? O que ela teve vontade, ela teve forças, foco e objetivo naquilo que ela pleiteou e conseguiu com muito discernimento, com muita coragem, com muita bravura. É a Luana que eu vejo. Olha, eu não conhecia a Luana. Eu a conheci por intermédio de uma aluna, que na época era aluna de doutorado, assim como eu também na época era aluna de doutorado e professora também, orientadora, colaboradora do professor Vicente. Na época, essa minha aluna disse que ela tinha procurado, essa minha amiga disse que ela tinha procurado, querendo fazer, mas que as portas sempre se fechavam para ela. E eu pensei, eu trabalho com deficiente visual, com deficiente físico, não deficiente visual. Porque na época eu estudava as crianças com síndrome de Down, paralisia cerebral, autismo e deficiência intelectual na APAE de Uberaba por meio da técnica da ecoterapia. E eu pensei, eu preciso agregar essa profissional à equipe, porque senão eu estaria excluindo um deficiente, sendo que o nosso objetivo é incluí-los. E aí eu conheci a Luana, sim. Na época eu procurei o professor Vicente para fazermos essa parceria, que até então ele era o meu orientador, foi meu orientador no mestrado, no doutorado e no pós-doutorado. E nós abraçamos a Luana. E o primeiro contato que eu tive com a Luana foi que ela era uma pessoa muito determinada,
que realmente tinha vontade de fazer uma pós-graduação, mas que infelizmente ela já tinha recebido alguns nãos. E eu não passei a mão na cabeça da Luana em momento algum, porque eu não poderia tratá-la de forma diferente. Então eu sempre exigi dela o melhor, como eu exijo dos meus outros alunos. É claro que talvez a gente não vai conseguir atingir o melhor, mas o melhor a gente tem que sempre buscar o melhor. Olha, a Luana, quando ela ingressou no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, uma das disciplinas que ela cursou conosco da patologia geral foi os processos patológicos gerais envolvidos no tratamento da ecoterapia. E essa disciplina ela cursou como aluna e depois ela cursou como colaboradora da disciplina, além de outras disciplinas que ela fez como aluna da pós-graduação de outros professores cadastrados no programa. E além disso, ela acompanhava todos os trabalhos em desenvolvimento e os projetos de extensão também, que iniciou já há alguns anos, e ela entrou e colaborou também nos projetos de extensão. A Luana, ela chegou para nós como uma caixinha de surpresas. E ela tem uma capacidade incrível, e essa capacidade dela vai muito além de outras pessoas que enxergam, que andam, né, que não tem nenhuma deficiência, porque a Luana, quando nós dávamos uma atividade para a Luana fazer, ela realizava a atividade com afinco, com responsabilidade, dentro do tempo estimado, e que muitos às vezes não realiza. Então, assim, a determinação dela e a qualidade profissional dela realmente deixou a equipe feliz por ela ter feito e ainda fazer parte da equipe de ecoterapia da UFTM. Um coração que não cabe no peito. A Luana é igual a mãe, né? São pessoas extremamente humildes, pessoas que querem, assim, buscar o melhor, querem sempre o melhor para as pessoas, e isso ela agrega a equipe, né? Uma pessoa que sempre tem uma palavra positiva para te passar, e ela tem uma sensibilidade na alma. Essa sensibilidade dela, ela consegue enxergar além da visão dos olhos. A Luana sabia, por meio da minha fala, por meio do meu andar, se eu estava naquele dia atarefada, se eu tinha muitos compromissos a fazer, se eu estava triste. Ela sabia fazer essa leitura de mim. Ela costumava me chamar de Aninha. Aninha, hoje você não está bem. E eu, Luana, mas como assim? Eu ainda não falei nada para você. Eu estou percebendo na sua voz, eu estou percebendo no seu jeito de andar. E qualquer pessoa que chega próxima a Luana, ela, assim, a pessoa abrir a boca, ela sabe quem chegou, pelo cheiro, pelas passadas. Então, ela tem uma sensibilidade na alma, e isso é de admirar. Muita gente, nas disciplinas que ela fez algumas acompanhando a graduação, junto com os alunos da medicina, da fisioterapia, da enfermagem. Muitos alunos nem percebiam, se ela já estava na sala sentada, muitos alunos não percebiam o déficit dela, né? Porque ela prestava muita atenção, participava da aula, fazia perguntas. Aqui mesmo na microscopia, que está aqui atrás, não sei se está aparecendo no microscópio, ela participava também. Sempre tinha alguém que ia falando para ela o que era para ser visto nos microscópios. Então, ela, nas peças anatômicas também, ela participava. Então, a impressão que eu tenho é que ela se supera. O déficit não a torna menor. O déficit a torna maior, porque ela tem que se superar todo dia. O que agrega na minha vida trabalhar com uma pessoa com alguma deficiência? Então, num primeiro momento, aquilo que era um desafio, na verdade, foi um aprendizado para mim. Como que eu tenho que fazer para trabalhar com alguém com alguma deficiência? Então eu tinha que insistir mais em formalizar uma pergunta para ela poder responder, porque ela se submeteu a uma série de entrevistas aqui com outros professores, inclusive a seleção ao curso, que é muito rigorosa. Ela teve que fazer uma prova em inglês, né? E depois ela teve que fazer uma argumentação sobre o projeto de tese dela. E foi a primeira vez que uma aluna com deficiência visual fez um mestrado aqui na universidade. Então todo mundo vê dificuldade, eu também. Só que ao ver o empenho,
a inteligência que ela tem, né, e a capacidade de resiliência, né, de resistir aos percalços é muito grande. Isso de um lado. Do outro, eu acho que, para mim e para todo o grupo, todos os pós-graduandos conviveram com ela, os professores também, aprender a trabalhar com as nossas deficiências. E que as nossas deficiências são muito pequenas, as dificuldades que a gente enfrenta são muito pequenas perto das dificuldades que ela enfrenta. O estresse que ela desenvolveu assim perto da defesa da tese era muito grande e todo aluno desenvolve no dia de defesa, né? Tem 3 examinadores, você fica preocupado. E da Luane foi um estresse que eu considero maior e que serviu de exemplo para os outros alunos que podia enfrentar com um pouquinho mais de calma, né? Mirando no exemplo dela. É uma pessoa brilhante, né? Uma personalidade acima da média dos alunos que eu convivi nesses 42 anos aqui na universidade. Ela tem, com segurança, um futuro muito grande. Nós vamos ouvir falar muito da Luane, como aquela companheira nossa lá de tantos anos atrás, porque eu tenho a impressão que ninguém segura ela daqui para frente, não. Eu queria agradecer, eu acho que é um prazer muito grande. Nós somos funcionários públicos aqui e nós ficamos fechados aqui dentro desse prédio antigo que envolve um valor muito grande, né, nos aparelhos, nas instalações, no nosso salário mesmo, e que a divulgação disso é a maneira mais adequada de retornar isso para a população. Então isso que você está fazendo, Giovana, você, o Lázaro, é muito importante, porque outras pessoas vão poder até mirar no seu exemplo, no trabalho dele, poder atingir outros grupos que tiveram muita dificuldade. Quer dizer, nós levamos aqui 60 anos para o primeiro aluno com deficiência visual poder fazer o seu mestrado. Que não demore mais 60 para um outro deficiente poder cursar a pós-graduação aqui no Brasil.